noite. Nós estamos em uma série de mensagens, o cristão ateu. E hoje nós vamos para a quarta mensagem da série. E o tema é, antes de eu falar o tema, joga o tema não, tira o tema. Aí, vocês viram? Quem viu não conta para ninguém não. Mas só vira e fala para o seu amigo assim, ó, é forte, hein? Balança ele assim e fala assim, você vai terminar o seu domingo recebendo algo de Deus mesmo, cara. Quando você crê em Deus, mas só confia em seu dinheiro. Eita. É manifestação sempre pra mim, né? Eita. Ou é alguém cutucando assim, ó, aí, ó. 1 Timóteo 6:10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Tem uma coisa muito importante: há 3 sentimentos comuns em relação ao dinheiro que pode nos transformar a mim e a você num cristão ateu. O que é um cristão ateu, pastor? Estou vindo aqui a primeira vez, não peguei a série de mensagens. É alguém que se denomina cristão, é alguém que está dentro de uma igreja, é alguém que muitas vezes participa de uma igreja, mas apenas acredita em Deus, mas confia em outras coisas, não confia em outras coisas, toma outras posições, se denomina cristão, mas teoricamente não acredita em Deus. Mas há 3 sentimentos comuns em relação ao dinheiro que pode nos transformar no cristão ateu: a segurança, a felicidade e o poder. Por que isso, pastor? Porque muitas das vezes, eu não sei se você conhece alguém assim, mas você vê que normalmente pessoas que são muito ricas, financeiramente falando, elas até andam com guarda-costas, certo? Com proteção ali exclusiva. Não sei se alguém que está aqui hoje anda de guarda-costas. Mas normalmente essas pessoas têm uma tendência muito grande a confiar naqueles ali, naquelas pessoas que estão ali. E a palavra já diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os que o guardam. De repente você falou outra versão aí, não tem problema. Mas por quê, pastor? Muitas vezes, ó, até entrou um teclado, ó. Muitas vezes, a questão da segurança, em ter muito dinheiro, ou em ser abastado financeiramente, faz com que nós passemos a não confiar em Deus, mas sim nos nossos provimentos. Uma outra questão, felicidade. Ah, pastor, se dinheiro não te faz feliz, dá o seu dinheiro para mim e seja feliz. Eu não estou falando que dinheiro não é importante. O que a Bíblia fala é que o amor a esse dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Por quê, pastor? Porque você não vai chegar no mercado amanhã. Quem gosta de ir no mercado segunda-feira? Ninguém, né? Porque o mercado fica meio cheio segunda-feira, né? Na verdade, o mercado está cheio direto. Está todo mundo bem, graças a Deus. Mas você não vai chegar no mercado amanhã, encher o seu carrinho. Quando você chegar na fila, você vai olhar para o caixa e falar bem assim: olha, eu não tenho dinheiro não. Sabe por quê? Porque a palavra fala que tudo foi pago lá na cruz do Calvário. A sua compra vai passar? Vai passar? Se passar, irmão, domingo que vem você está aqui na frente dando testemunho. Mas provavelmente não vai passar. Então não estou querendo dizer que dinheiro não é importante. Mas muitas pessoas atrelam ser feliz a ter dinheiro. Ter uma piscina, ter um carro próprio, fazer uma viagem. E muitas pessoas, elas querem dinheiro para terem poder. Então, são sentimentos que muitas vezes nos pegam, sem muitas vezes a gente perceber, que faz com que nós passemos a confiar mais nos nossos bens materiais do que em Deus. Entenda uma coisa muito importante: essa mensagem, essa palavra de hoje, não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Não é sobre você entregar algo que você precisa entregar, mas é sobre você confiar em quem você deve confiar. Você está me entendendo? Existem alguns eventos relatados na Bíblia, muito interessantes, que falam a respeito de dinheiro. Um deles é sobre o jovem rico. Jesus conta e fala que um jovem se aproximou dele
e perguntou: Senhor, o que é necessário que eu faça para seguir o Senhor? E Jesus começa a fazer alguns questionamentos a ele. Questiona a respeito dos mandamentos, da obediência. E aquele jovem fala bem assim para Jesus: tudo isso eu já faço, mas o que é necessário eu fazer a mais para seguir o Senhor? E Jesus vira para ele e fala bem assim: vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois siga-me. Jesus não estava sendo contra a prosperidade, contra a riqueza. Jesus já tinha identificado que aquele jovem ali, ele tinha no coração algo maior do que o próprio Deus. Algumas versões dizem que depois que Jesus falou isso, algumas versões relatam bem assim: aquele jovem se entristeceu muito, pois tinha muito dinheiro, pois tinha muitos bens. Então o que Jesus estava querendo mostrar para ele? Você está confiando mais naquilo que você tem do que naquilo que eu posso ser para você. Diferentemente, num outro texto da Bíblia, que você deve conhecer muito mais essa história provavelmente, havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Conhece a história de Zaqueu? Se você não conhece, pelo menos você conhece o quê? Como Zaqueu. Você conhece em funk, em axé, em pagode, em worship, tudo quanto é ritmo que pode existir no planeta, essa música foi tocada. Nada contra a música, é uma música bonita. Mas ela fala da história desse homem, que decidiu um dia encontrar Jesus, e ele sobe numa árvore para poder ver Jesus. E você conhece um pouco da história, mas o que nos chama mais atenção a respeito da confiança é que quando Jesus entra na casa dele, Zaqueu, depois de um tempo, faz uma declaração a ele. Fala bem assim: Senhor, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei das pessoas. Mas ele falou: eu não vou devolver uma vez, eu vou devolver 4 vezes mais. Por quê? Pastor, mas se ele ficasse pobre, pastor, mas se ele passasse necessidade. Nós não temos a continuação da história de Zaqueu. Mas o entendimento é claro que Zaqueu virou para Jesus. Nas nossas palavras nós podemos dizer que Zaqueu virou para Jesus e falou bem assim: Senhor, não importa o que eu vou ter que entregar, o importante é que o Senhor entrou na minha casa. Não é você não ter uma mordomia, nós vamos falar sobre isso, mas é você entender que não importa a quantidade de bens que você tem, se você não confia naquele que pode te dar esses bens, que pode te sustentar no dia de amanhã. Hoje é dia 10 de agosto, certo? Provavelmente dia 10 é o dia internacional de boleto para vencer. E de repente você se alegrou tanto porque dia 10 caiu no domingo, porque tem muito boleto que você consegue pagar um dia útil, no dia útil seguinte. Mas de repente a sua alegria está acabando porque eu acabei de lembrar você disso. E você está pensando: pastor, miserável esse pastor. Eu já tinha esquecido dos boletos. E agora veio todo à tona. Pastor, vibrou até meu celular e chegou a mensagem aqui agora. Olha só, o inimigo me testando. Falando do boleto. Pastor, mas não tem que pagar o boleto? Tem que pagar o boleto. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a nossa falta de confiança faz com que nós deixemos de viver aquilo que Deus tem para nós, para focar só naquilo que nós queremos ganhar ou ter. Você está me entendendo? Entenda, essa palavra não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Eu quero falar algumas coisas com vocês nessa noite, dependendo de Deus e eliminando a confiança nos recursos financeiros. Para crer em Deus e não confiar no seu dinheiro, posicione-se da seguinte maneira. Vamos lá, algumas chaves importantes. Primeira delas, aceite que este assunto tem implicações eternas. Lucas capítulo 12, verso número 16 a 21 diz assim: então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato,
esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Parece forte, e é muito forte, porque Deus está virando. E parábola é o seguinte, parábola é uma história que Jesus conta para poder revelar algum segredo do reino. Ela pode ser uma história que Jesus encenou para poder explicar algo, ou ela pode ser uma história real. Mas o que Jesus estava querendo dizer e mostrar ali com esse texto, e com essa história, com essa parábola, é que muitas das vezes você passa a sua vida toda, ou o seu tempo, ou o auge da sua juventude, querendo ganhar, 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 e reter, e guardar, e guardar, e guardar, e guardar. Nós vamos falar daqui a pouco sobre mordomia. Eu não sou contra guardar dinheiro, pelo contrário. Eu acho que todo bom administrador tem que sobrar um mês, pelo menos alguma coisa para ele colocar numa reserva. Pastor, mas está me sobrando R$5. Diga graças a Deus. Porque está sobrando R$5 e você pagou todas as contas e você terminou bem o mês. Pastor, está me sobrando R$1.000. Graças a Deus. Está me sobrando R$500. Graças a Deus. Mas as suas decisões que você toma hoje vão implicar em coisas futuras. Diga para o seu irmão bem assim para ele, com muito amor e carinho. É muito importante trabalhar. Fala, é muito importante estudar. Mas isso não pode matar você. Hoje é dia dos pais. Quem é pai aí? Aí, eu também sou pai. E é muito bom ser pai. Mas tem muitos homens que ainda trabalham numa frase, e até mulheres hoje também, que enchem a boca para virar e falar bem assim, eu comecei a trabalhar às 7 da manhã e parei de trabalhar 11h30 da noite. Cheguei em casa cansado, mas coloquei dinheiro dentro de casa. Por muitos pais e por muitos sacerdotes serem assim durante muito tempo, hoje, um mês atrás eu terminei de ler um livro chamado Revolução, do pastor Chris Valentin, que fala sobre a geração mais desprovida de paternidade da história. Por quê? E dentro de muitos tópicos que ele coloca lá, ele fala que muitas vezes os pais deram mais atenção a colocar uma comida na mesa do que dar um abraço no filho. E por que você está falando isso, pastor? Primeiro porque eu sou pai e eu entendo que o meu filho vai me pedir algo para comer. E eu preciso dar a ele. Mas eu entendo que se eu der comida para ele todo dia, mas se eu não ensinar a ele, depositar ali coisas importantes a respeito do caráter dele, a respeito do que ele vai decidir, do que ele vai fazer, de como ele vai ser, no futuro eu posso escolher coisas que eu não vou querer. Você que é pai, você que é mãe, você que está como filho hoje, você que é um cristão, você está plantando coisas hoje que pode ser que seu bisneto só vá colher. Pode ser que você morra, seu filho morra, seu neto morra, e daqui a tantos anos eles vão começar a colher coisas que foram plantadas lá atrás. Graças a Deus e por privilégio e por amor a Deus, e por graça de Deus, por misericórdia de Deus, e é um privilégio para mim. Eu sou filho de um pastor, e hoje eu posso me tornar pastor. Pastor, então Pedro vai ser pastor? O Pedro, eu treino ele, educo ele, eu e a mãe dele, para ele ser um homem de Deus. A mesma coisa eu farei com a Sara. Pastor, mas você não precisa de dinheiro? Preciso, mas eu não posso colocar o dinheiro à frente daquilo que vai ter implicações eternas na minha vida. Eu estava estudando a mensagem hoje de tarde, dando uma relida, e eu fui para o Google pesquisar algumas coisas relacionadas a isso. E pasmem você, dentro de algumas pesquisas que eu fiz, existe um instituto nos Estados Unidos, que fez uma pesquisa sobre crise de ansiedade, e ele fez uma avaliação e colocou a porcentagem de pessoas que têm crise de ansiedade relacionadas ao grau financeiro delas. A maior parte das pessoas que sofrem com crise de ansiedade não são as pessoas que estão na classe baixa, nem na classe média, nem na classe média alta. São as pessoas que estão na classe alta ou na classe super alta, que são hoje os milionários.
Por que você está falando isso, pastor? Quer dizer que quem não tem dinheiro não sofre de crise de ansiedade? Não, quer dizer que o dinheiro não traz paz. O dinheiro é para você usar ele, não é para você ser usado por ele. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Mas muitas das vezes nós acabamos sendo tomados por ele. Nós falamos muito sobre prosperidade aqui, sobre crescimento, nós queremos, e eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua célula, sobre a tua empresa, sobre aonde você trabalha, sobre o teu emprego. Eu quero declarar prosperidade, crescimento, expansão, multiplicação exponencial, multiplicação de recursos. Sim, eu declaro tudo isso. E eu creio que isso vai acontecer e já está acontecendo na vida de muitas pessoas. Mas tudo isso se torna importante a partir do momento que você entende que você deve confiar em Deus e não nessas coisas. Você está me entendendo? Nós já recebemos, já conversei com pessoas que têm muita riqueza financeiramente falando. E eles pedem oração. Esses dias, eu fui deixar o meu filho na escola. E aí, eu parei o carro. Desci do carro, fui deixar ele. E quando eu estava entrando no carro de novo, uma pessoa me gritou, ei! Aí eu falei, ei! E fui entrando no carro. Porque eu achei que ele tinha me dado tchau. Disse assim, oi, né? Eu não sabia quem era. Falou, só um minutinho, quero falar com você. Eu falei bem assim, beleza. Na frente da escola, ele pegou e falou bem assim, o senhor é pastor daquela igreja ali, perto do posto 7? Eu falei, sim, sou pastor de jovens lá. Aí ele, legal, meu filho já foi lá uma vez, ele gosta muito da igreja. Eu falei, que bom, tal. Ele falou, eu preciso muito da sua ajuda. Aí eu falei bem assim, para quê? Ele falou bem assim, eu vou à igreja, eu não sou da igreja de vocês, eu vou numa outra igreja. A minha esposa também vai, meu outro filho mais novo também vai, que eu vim deixar na escola, mas ele não quer nada com Deus, ele está entrando no quarto, só ficando no quarto dele. Ele é um menino muito bom, mas ele está muito mal emocionalmente. E ele falou, pastor, não é questão financeira, nós viajamos agora, fomos para o sul do país, e depois fomos para o Nordeste, fomos para tal lugar. Pastor, eu dou tudo o que ele pode, financeiramente falando. Mas nada resolve. Eu acho que só Deus pode resolver. Eu falei, exatamente. Aí eu peguei o contato dele, entrei em contato com o rapaz, ele já veio uma vez aqui no Salt, nós estamos ainda em contato com ele. O problema foi solucionado, pastor, você viu contar um milagre? Não, o menino ainda está precisando, ele é um jovem que precisa de apoio. Mas eu garanto para você que aquele pai, do jeito que ele falou comigo, ele venderia tudo que ele tinha, daria tudo que ele tinha, para ver o filho dele bem. Mas ele entendeu que não são os recursos, mas sim a confiança em Deus. Você está comigo aqui ainda? Deixa eu falar uma outra coisa, uma outra chave. Administre suas finanças com responsabilidade. Pastor, mas você falou que não é sobre dinheiro, mas isso se trata de confiança. Por quê, pastor, confiança? A palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 29, 11 e 12, diz assim, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Pois tudo que há no céu e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder, para exaltar e dar força a todos. Um dos maiores erros que muitas vezes a gente comete é achar que os 10% são de Deus e os 90% são nossos. Vira para o seu amigo e fala bem assim, não é seu, fala, não é seu. Mas está com você. Por que você está falando isso? Porque nós vamos falar de uma palavra que a Bíblia traz sobre mordomia. Mordomo vem do latim majordomos, que se assemelha na palavra no grego sobre oikonomos, que significa casa e governo. 10% você devolve, os 90% continua sendo dele. Mas ele ama tanto a mim e a você que ele fala bem assim, administre. Cuide para mim. Quem já pegou alguma coisa emprestada de alguém? Você já pegou alguma coisa emprestada? Nós não temos um cuidado dobrado quando é emprestado, para não estragar? Algumas semanas atrás, quando o Pedro estava de férias, a minha esposa e o meu filho, eles foram para a roça.
Passar 2, 3 dias. Acabou que era no meio da semana, mas eles estiveram aqui no final da semana. Então tinha os compromissos aqui da igreja e não pude ir. E também eu só aguento no máximo 2 a 3 horas na roça. É o máximo que eu consigo aguentar. Pastor, eu amo roça. Eu não gosto de silêncio, muito silêncio. Gosto de silêncio para dormir. Parece que a roça é muito bom para dormir. Mas é silêncio o dia todo. Exceção quando o Pedro estava lá na roça. Ele pegou uma galinha como um brinquedo para ele, uma galinha viva. Ele pegava a galinha, jogava para um lado, jogava para o outro, e corria atrás da galinha, a galinha corria atrás dele, pegava. Eu acho que quando eu fui lá buscar eles e o Pedro foi embora, a galinha falou, meu Deus, graças a Deus. Vou descansar um pouco. Por que você está falando isso, pastor? Eles estavam lá na roça, e um irmão aqui da igreja, um amigo meu, filhão querido, Deus usou a vida dele. E eu, no auge dos meus 33 anos, ele falou bem assim, paizão, lembra que eu falei com o senhor já algumas vezes? Se o senhor quiser, está aqui. Aí eu falei bem assim, cara, então me empresta aí. Aí ele me emprestou o PlayStation dele. Sim, um cara de 33 anos, não tem um videogame, fazia tempo que eu não jogava. E ele me emprestou o PlayStation dele. Consegui jogar umas 2, 3 vezes, matei à vontade e tal. O Pedro não estava em casa, então era tranquilo. Mas aí, por que você está falando disso? Porque antes dele me emprestar, ele só falou o seguinte para mim. Ó, paizão, fica à vontade, tal, tem um jogo tal. Só cuidado com o controle branco, que ele é o meu xodó. Eu botei o controle branco numa estante, falei com ele. E deixei lá. Não mexia só no outro controle. Por quê? Não que ele ia me brigar comigo, devolvi o videogame a ele, tá tudo certo, tal. Mas como era algo que não era meu, eu tinha que entregar do mesmo jeito, ou até melhor do que veio. Você está me entendendo? Hoje eu tenho o meu carro, graças a Deus por isso. Mas tem às vezes que eu preciso fazer alguma coisa e levar muita coisa, o carro do meu pai é um pouco maior. Eu peço o carro dele emprestado. Eu faço questão todas as vezes que eu vou entregar, de limpar por dentro. E, se possível, limpar por fora também. Por quê? Porque não é meu. Por que você está falando isso, pastor? Muitas vezes nós estamos administrando mal aquilo que Deus nos dá, para ser mordomos. Os 90% são dele também. Mas ele te ama e me ama tanto que ele dá para a gente administrar. E muitas das vezes você rejeita, ou você fala, não dá para nada, está faltando. Então entenda uma coisa muito importante. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Porque dele são todas as coisas. A Bíblia fala isso. Ele criou tudo. Você está me entendendo? Então, basta nós sabermos administrar as nossas riquezas, os nossos bens. Isso é muito importante. Por quê? Porque de repente você pode olhar para pessoas, não tem ninguém assim aqui em nome de Jesus, mas você olha para fulano às vezes ganha menos que você financeiramente falando, faz 2 viagens no ano, conseguiu comprar um carrinho, ao invés de você chegar e conversar com ele, virar e falar bem assim, cara, me ajuda a administrar desse jeito que você administra, você prefere juntar um grupo de pessoas e falar bem assim, ali fulano, você viu? Viajou fulano, tem dinheiro para nada, mas viajou. Quero ver quando a fatura dele chegar. Depois está lá pedindo oração para Deus pagar a fatura. Não. Às vezes é porque ele administrou bem aquilo que Deus colocou na mão dele. Ele é próspero quando administra bem. Você está me entendendo? Por quê? Porque de repente você vai ver ano que vem algum irmão aqui indo para Dubai. Entendeu? Entendeu? Tirando a foto lá naquela torre. Aí em vez de você falar bem assim, uau, que legal. Aí você, Dubai, árabe, tudo quente lá deve ser. Duvido que ele tem dinheiro para isso. Às vezes o cara está se organizando. Eu quero declarar que você pode viajar também, curtir, fazer coisas lindas na sua vida em nome de Jesus. Às vezes não é Dubai, mas de repente a viagem mais longa que você fez na sua vida foi Viana. Deus quer te levar para alguns lugares legais também. Então, pastor, Viana está ótimo para mim, amém também. Guarapari, amém também. Por que eu estou falando isso? Porque se você administra bem os seus recursos, eles vão multiplicar, você sabia disso? O que a gente mais ouve aqui, eu não sei se você sabe, mas todo final de ano, os 12 primeiros dias do ano, na verdade, os 12 primeiros dias do mês, perdão, de dezembro, na verdade dá 13 a 14 dias, né? Que a gente pula os domingos, a gente tem aqui um semeando. São pessoas que semearam coisas no ano passado, entendeu? E vão semear nesse ano também, mas a gente ouve nos 12 dias, 12 testemunhos de pessoas que resolveram e entenderam
que a semeadura era algo importante, administraram bem os recursos e adquiriram coisas. Eu sou a prova viva disso, e você vai ouvir muitas pessoas falando sobre isso também. Por quê? Porque são mordomos fiéis. Vira para o seu amigo e fala assim, ó, seja um bom mordomo. Amém? Você está comigo ainda? Terceira coisa, valorize o que Deus colocou nas suas mãos. Isso é muito importante. Mateus 25:15 diz, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Há uma medida de prosperidade para cada pessoa. Você já pensou nisso? Deus coloca algo na tua mão, seja grato por isso. É uma bicicleta, pastor, seja grato pela bicicleta. É uma moto, pastor, seja grato pela moto. É um carro, pastor, seja grato pela casa. Seja grato porque você está aqui hoje. Sabe, pode parecer pesado, mas toda vez eu faço essa reflexão. Hoje é dia dos pais. Muitos não têm os pais. Existe uma família, na verdade 2 famílias, fora os feridos, que estão hoje de luto pelos crimes que aconteceram ali na região de Santa Rita. Vocês devem ter visto nas redes sociais. Eu não estou querendo poder alfinetar você, eu só estou querendo dizer que você tem que ser grato porque você está respirando e está bem. Hoje um irmão nosso me ligou avisando, pastor, olha, o senhor tem como fazer isso daqui no meu lugar, tá? Porque eu não vou conseguir, porque eu estou indo levar meu pai no hospital agora. Eu falei, beleza, tal, aquilo outro. Eu sei que a ordem natural das coisas, gente, eu sei que a ordem natural das coisas é o pai falecer e o filho depois. A idade uma hora chega para todo mundo, gente. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Mas eu fiquei tão grato a Deus quando eu cheguei na igreja e eu vi o meu pai. Eu fiquei tão grato a Deus quando eu vi o meu filho vindo correndo em minha direção. O problema não é você ter muito, ou você ter um monte de coisa. O problema é quando você se apega só a isso e você não valoriza aquilo que Deus tem te dado. O problema é quando você tem coisas tão lindas para você poder agradecer a Deus e você não agradece. Pelo contrário, você tem a vida. Você tem alguém perto de você que te ama, a maioria das pessoas tem aqui. Se você não tem alguém perto de você hoje que te ama, você tem Jesus que está neste lugar e Ele ama e morreu por você. Por isso que você não pode confiar nos teus bens, você tem que confiar nele mesmo. Mas aquilo que você tem, seja grato por aquilo. Olha uma coisa muito importante, toda multiplicação, ela vem a partir do agradecimento. Quando Jesus pega ali os 5 pães e 2 peixes, Ele não levanta e fala bem assim, Senhor, multiplica. Ele fala o quê? Senhor, eu te agradeço por isso. Senhor, eu te agradeço pelo que eu tenho. Porque o que eu tenho, e não confunda gratidão com falta de ambição. Você pode agradecer por aquilo que você tem, e você pode batalhar para ganhar mais. Você pode batalhar para poder conquistar mais. Você está num lugar, numa igreja, que nós estamos no ano de 2025, debaixo de uma palavra profética chamada conquista. E eu creio e declaro conquistas do céu sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas como que as conquistas vêm, pastor? Como que as coisas... Quando nós somos gratos por aquilo que nós temos. Quando nós valorizamos aquilo que nós temos. Nessa parábola que conta dos talentos, o que tinha 5 valorizou, o que tinha 2 valorizou, o que tinha 1 não valorizou. Então diga assim, eu decido, nessa noite, ser grato a Deus e valorizar aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Quarta chave, use sua capacidade de multiplicar. O texto nós já lemos, a história você conhece, mas Mateus 25, 16, 17 diz, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. O conceito de afluência representa a situação de aumento ou elasticidade de situações ou coisas que vão em quantidade além do normal. Como assim, pastor? Eu quero declarar uma multiplicação exponencial sobre a tua vida. Não só sobre os seus recursos, mas sobre tudo aquilo que você coloca as suas mãos em nome de Jesus. Por quê? Por quê, pastor? Porque a palavra diz que Deus faz isso. A palavra de Efésios diz que Deus faz muito além daquilo que a gente possa pensar, imaginar ou sonhar. Se Ele faz é porque você pode ter um desejo no teu coração e Deus vai fazer além disso daí.
Ah, não, mas eu queria isso, Deus me deu isso, é porque isso é o melhor para você. Use a capacidade que você tem para multiplicar os seus recursos, para crescer aquilo ali, em nome de Jesus. Se você hoje trabalha num lugar e está em tal função, multiplique, cresça e você vai ser promovido em nome de Jesus. Como? Quando eu me portar e não colocar a minha confiança no valor, ou no dinheiro, ou no bem material, mas sim em Deus. Você está me entendendo? Deus deseja multiplicar seus recursos para ampliar a sua participação em coisas, projetos, ter mais para investir mais. Você acha que a gente não ama e celebra o Senhor quando nós temos irmãos que semeiam, que doam o seu tempo, muitas vezes, para fazer alguma coisa, ou doam algo financeiro, ou ofertam alguma coisa? Nós estamos lá, praticamente concluído, falta pintura e alguma coisinha, com o nosso kids lá. Cada domingo que passa, o número de crianças aumenta. O número de voluntários também aumentou, graças a Deus. Temos algumas coisas para acertar? Temos. Envolve recurso financeiro? Envolve, eu sei. Mas tudo aquilo que nós fizemos foi a partir daquilo que Deus foi multiplicando. Por quê? Porque se for olhar aos olhos humanos, nós não tínhamos capacidade nenhuma de chegar àquilo que está lá hoje. Eu não sei se você está aqui na igreja há mais de 10 anos. Entendeu? Porque desde o dia 5 de setembro de 2015, que nós estamos neste lugar. Pastor, isso é bom de data, é porque eu noivei nesse dia. Noivei na inauguração do templo. Mas nós estávamos num outro lugar antes. E aos olhos humanos não poderíamos estar aqui. De repente você não conhece, nem sabe que nós éramos em outro lugar antes. Mas para você ter uma ideia, o nosso outro espaço, ele era do tamanho do templo. Desse templo que você está vendo aqui. Ah, pastor, então era o mesmo tamanho. Não, o espaço todo. Na época era cantina, né? Cantina, sala de crianças, banheiro, o hallzinho de entrada, uma sala lá em cima que tinha atrás, uma frentezinha. Tudo era dentro desse espaço. Hoje só o nosso templo tem o tamanho de lá. Por quê, pastor? Porque a igreja ficou rica, milionária, porque vocês ganharam na Mega Sena, porque entrou o dono da Apple aqui para a igreja. Não, porque Deus multiplica os recursos daqueles que entregam a sua confiança a Ele. E é só o começo. Nós queremos que nós viveremos muitas outras coisas. Daqui a pouco nós podemos estar conversando com vocês sobre estacionamento. E não é sobre questão, pastor, por que estacionamento? Para quê, pastor? Para quê? Para que você possa falar com o teu amigo, o teu irmão lá que você conhece, fala assim, cara, vai lá na igreja. Seu carro fica nesse estacionamento, vai lá celebrar Jesus. Pastor, mas isso é importante? É importante. Estrutura é importante. Lugar é importante. Tudo isso é com dinheiro? Sim. Mas voltando ao tema da mensagem, tudo isso é muito importante, mas a estrutura não se sustenta sem a presença. A estrutura não se sustenta sem a glória de Deus. Então entenda isso em nome de Jesus. Use a sua capacidade de multiplicar. Que capacidade é essa? A capacidade que vem do céu mesmo. Multiplicar em todas as áreas da tua vida em nome de Jesus. Deixa eu correr aqui porque meu tempo já foi embora. Não, me deram uma 41 minutos aqui, tá? Eu acho que erraram no cronômetro. Me deram uma 41 minutos aqui, ó. Acho que o cronômetro voltou. Não é 41 minutos não. Eu sei que vocês já olharam assim, pastor, 41 minutos. Poxa, me ajuda aí, gente. Dia dos Pais hoje. Brincadeira, estou partindo já para o fim. Quinto, desfrute da recompensa dos fiéis. Mateus 25, capítulo 20 e 21. Que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Desfrute daquilo que o Senhor tem dado para você e aquilo que você pode celebrar. Entenda uma coisa muito importante, ninguém ganha de Deus no dar. Tudo aquilo que nós podemos dar para Deus é pequeno, perto daquilo que Ele já nos deu. E eu não estou falando só sobre Jesus ter morrido na cruz ou outras coisas. Poxa, Deus nos abençoa toda hora. Nos dá bênção toda hora. Então nós devemos celebrar isso também em nome de Jesus. Aquele homem que multiplicou de 5 para mais 5 talentos, o servo chamou ele para uma festa. Diga assim, festa. Fala, a vida do crente
também é feita de festa, de alegria, né? Mas por que muitas vezes não tem alegria, pastor? Porque a confiança está no bem, a confiança está no dinheiro. Então, se falta o dinheiro, falta alegria. Se não tem aquilo que deseja, falta alegria. Se não é grato por aquilo que tem, falta alegria. Então vamos começar a celebrar, desfrutar, usar a capacidade de multiplicar que nós temos, que essa história conta, e desfrutar dessa recompensa que o Senhor tem nos dado. Que recompensa, pastor? As alegrias, a festa, as bênçãos. Você não pode, você que é cristão, e não é um cristão ateu em nome de Jesus, se você é, você vai sair daqui como um cristão genuíno em nome de Jesus, nessa noite. Você não pode achar que segunda-feira é o pior dia da semana. Você tem que olhar e falar bem assim, ó, segunda-feira é o dia de novas oportunidades. Eu venho no domingo, eu sou abastecido pela palavra, eu me preparo, eu sou cheio de Deus naquele lugar, para segunda-feira eu realmente mudar a história da minha vida. Para realmente mudar a história da vida de alguém, para eu viver coisas novas. Para eu começar uma dieta, para eu começar uma academia, para eu começar um empreendimento, para eu ser um funcionário melhor, para eu ser um cristão melhor, para eu ser um marido melhor, uma esposa melhor. Aproveitar essas oportunidades. Você está comigo ainda aqui, gente? Em nome de Jesus. Uma sexta coisa. Rompa com o ciclo da escassez. No capítulo 25 ainda, no verso 24 a 26, diz assim: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu para ele: servo mau e negligente. Por quê? Porque muitas vezes o problema não está naquilo que você tem, mas na mente que você tem. Eu citei um livro já do pastor Chris Vallotton, mas tem um outro livro do pastor Chris Vallotton, que chama Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Ele é um livro que mexeu muito com a minha vida. E ele fala não sobre a questão de você, de princípio, se tornar rico, mas de você entender que a escassez não faz parte da sua vida. A escassez não faz parte da vida do crente. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz isso. O justo não mendigará o pão. A Bíblia diz que ele tem uma vida e vida com abundância para mim e para você. Não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância. Então, não vai faltar recurso na tua casa em nome de Jesus. Basta você confiar. Não está na mensagem, mas certa vez o profeta parou na casa da viúva de Sarepta e falou bem assim: ei, vá lá dentro, pegue para mim um pedaço de pão. E ela fala: não tenho, tal, você conhece a história, eu só tenho uma refeição aqui para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Aí ele falou: não, vai lá. Algumas pessoas até falam que o profeta pediu um bolo. Profeta ousado, Elias era ousado. E aquela mulher entendeu, obedeceu e foi lá fazer o que o profeta tinha pedido. Só que aí ela fez aquilo, e na cabeça dela, a comida ia acabar na casa dela. Mas quando o profeta recebe o bolo, o pão, seja a versão que você está lendo, ele vira e faz uma declaração que se torna realidade: nunca mais a farinha vai acabar e o azeite vai cessar na tua casa. Eu quero declarar que a farinha não vai acabar e o azeite não vai cessar na tua casa em nome de Jesus. Quando que acontece isso, pastor? Quando você confia em Deus. Quando você não está atrelado. Ah, pastor, mas a minha parte eu tenho que fazer. Sim, claro, isso é óbvio. Não se esqueça disso. Mas quando nós fazemos a nossa, Ele faz a dele. Não porque nós mandamos nele, mas é porque nós entendemos que nós não estamos chamando Deus para fazer parte de algo. Nós estamos fazendo parte de algo que Ele já está fazendo. Você está num lugar, numa casa, onde Deus está trabalhando e está abençoando este lugar e abençoando as pessoas que pisam neste lugar. Então você não chamou Deus para fazer parte do culto hoje. Você que veio aqui experimentar e cooperar com aquilo que Deus está fazendo e viver as bênçãos do Senhor que estão sendo liberadas neste lugar. Pastor, e nos outros lugares? Irmão, tem que falar do lugar que eu estou. Faz 26 anos, desde 1999, que a família Vida e Paz existe nessa cidade. Faz 26 anos que eu sou abençoado por essa casa.
E eu não estou falando porque eu sou pastor, porque eu sou filho do pastor. Não, eu estou falando porque eu poderia ter muitas outras oportunidades. Eu poderia ter escolhido muitas outras carreiras. Eu poderia ter vivido muitas outras coisas. Eu estudei, fiz faculdade, tudo isso. Mas eu decidi ser abençoado e obedecer a Deus. Quando você decide obedecer a Deus, confiar em Deus, o ciclo de escassez rompe na sua vida, na sua família, na sua casa. De repente hoje foi o último dia dos pais que você passou reclamando da comida que estava em cima da mesa. Porque nas próximas comemorações você vai começar a agradecer e vai falar bem assim: louvado seja Deus pela fartura que tem na minha casa, pela bênção que tem na minha casa, pela comida que tem na minha casa, pela casa que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela bicicleta que eu tenho, pela perna que eu tenho, pelo pé que eu tenho, pelo tênis que eu tenho. Que a escassez vá embora da sua mente em nome de Jesus. E que você tenha uma mentalidade próspera em nome de Jesus. Você está comigo ainda? Fique em pé para parecer que está acabando, por favor. Vença a tirania do reter com a decisão de abençoar. Todo cristão ateu, isso é forte, mas entenda isso. Todo cristão ateu em relação ao dinheiro, ele caminha em dois extremos. Ou é uma vida de avareza, ou é uma vida consumista. Você conseguiu entender? Todo cristão ateu, ou ele é avarento, ou ele é consumista. Eu quero declarar que você nem é avarento, nem é consumista. Você é mordomo fiel daquilo que Deus tem entregado nas suas mãos em nome de Jesus. Mas como que eu consigo vencer a tirania do reter? Entregue seu dízimo com fidelidade, sua oferta com generosidade. Essa palavra é boa. De repente você fala bem assim: pastor, mas no domingo falar isso. É bom falar isso agora, porque já passou o momento de oferta, de dízimo. E eu acredito que você foi generoso, foi fiel em nome de Jesus. Então por que você está falando disso agora, pastor? Porque muitas vezes você não entende o que é isso. O dízimo é 10ª parte, é intocável, não é seu. É dado primeiro. Por que é dado primeiro? Para você não ser tentado. Não tem gente que fala assim: se ficar dinheiro na minha carteira, eu vou gastando. Então, para você não ser tentado, hoje não é nem carteira, né? Hoje o dinheiro está todo no Pix, todo na conta. O dízimo é destinado para a manutenção da igreja. Por quê? Pastor, a igreja precisa de manutenção? Ô, irmão, a igreja paga a conta. E um lugar desse tamanho paga a conta, não é verdade? Você não concorda com isso? Essa cadeira custou dinheiro. Esse ar-condicionado custa dinheiro. Esse microfone que está aqui na minha mão custa dinheiro. Eu não estou falando isso para poder jogar na minha e na sua cara. Eu estou querendo dizer que o dízimo, o seu dízimo, a sua fidelidade, atrelada àquilo que Deus tem feito, tem abençoado essa casa e tem feito essa casa crescer e se manter pela honra e pela glória de Deus. Amém? Você está me entendendo? O dízimo envolve obediência. Dízimo atrai proteção de Deus. Como assim proteção de Deus, pastor? Tem um termo que a gente usa no cristianismo, que a palavra fala, que é sobre o devorador. Já ouviu falar sobre isso? Muitas vezes você fala bem assim: pastor, eu recebo meu salário e o dinheiro não dá para nada. Não dá para nada. Gente, ficou uma escuridão aqui na igreja agora. Não sei se é a iluminação que está fraca. Sei que desligou a luz, mas puder aumentar um pouquinho. Então não está chegando mais ninguém. Vocês estão me enxergando aqui, né? Aí, ó. Meu Deus, hein? Ó, você viu? Caramba. Isso custa dinheiro também. Isso é manutenção da igreja. Pastor, e a oferta? A oferta é a parte generosa, é aquilo que você tira dos 90%. Quem é que faz parte de uma célula na igreja? Eu não sei se chegou a você, mas eu espero que tenha chegado. Se você não faz parte de uma célula, nossa igreja é uma igreja em células. Você fica bem na liberdade, mas você pode ir ali na central, procurar, se você quiser fazer parte, quiser visitar alguma mais próxima da sua casa. Mas foi enviado um vídeo para supervisões, para serem passadas, de crianças em Moçambique, celebrando a Jesus, por uma festa que eles estavam tendo, dançando, tinha comida para eles lá e tal. Por que você está falando isso, pastor? Porque a sua e a minha oferta fez parte disso. A nossa igreja enviou uma oferta para este lugar, enviou uma oferta para este lugar. Tem lugares que nós não podemos ir, mas a nossa oferta vai. A nossa generosidade vai. Uma igreja missionária é uma igreja abençoada. Uma das coisas que faz multiplicar o recurso nessa casa é porque nós investimos em missões. Nós não conseguimos ir na África, na Ásia, na Europa, muitas vezes, em muitos lugares,
Mas nós temos pessoas que vão para lá, que largam tudo da sua vida para poder viver lá. E não viver, para a Europa, pastor, viver num desafio. E muitos desafios. E a sua oferta faz parte disso. Então, como é que eu entendo, pastor, que eu preciso confiar em Deus e não no meu dinheiro? Quando você entende que é melhor abençoar do que reter. Hoje é dia dos pais e vale a pena falar isso. Mas já fazem 4 anos que os meus pais me esqueceram. Por quê, pastor? Porque entrou uma pessoa na família chamada Pedro. E agora eu vou ser esquecido duplamente. Que vai entrar uma outra chamada Sara. Brincadeiras à parte. Por que você está falando isso, pastor? Porque antigamente, olha eu abrindo meu coração para vocês, para a cura interior. Antigamente, dava no meio da semana, antes do Pedro nascer, eu recebi uma mensagem tão linda da minha mãe. O que, pastor? Que ela te amava, que ela estava orando por você. Ela me mandando foto de alguma roupa. Meu filho gostou dessa. E eu me alegrava tanto com aquelas mensagens. E eu falava, gostei, mãe. Hoje em dia eu recebo mensagem dela também no meio da semana, com foto de roupa. Mas é uma roupa muito pequena. Não cabe em mim. Só cabe no meu filho. E agora eu recebo foto do meu filho e da minha filha já. Mas por que você está falando tudo isso, pastor? Porque eu caí no que todo mundo falava e que eu não acreditava que poderia ser verdade. Eu me alegro muito mais hoje quando meu filho é presenteado do que eu sou presenteado. Não que eu não goste de presentes. Claro que eu gosto. Fica aí a dica. Brincadeira. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque quando nós entendemos a beleza, a graça e a alegria de ver alguém ou de abençoar alguém, nós nunca mais vamos confiar no dinheiro, nós vamos confiar em Deus. Quando nós entendemos que assim como eu, Deus também é Pai, pelo contrário, Deus é o Pai de todos nós que estão aqui. Eu tenho falhas, mas o nosso Deus não falha. Mas o Pai, a palavra dele diz que ele tem alegria em abençoar e presentear os seus filhos. Então, como eu falei no começo, não é uma mensagem sobre dinheiro, é uma mensagem sobre confiança. E eu quero acabar essa ministração lendo com vocês Lucas, capítulo 12, verso número 34, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Só desfrutaremos de tudo que Deus tem para nós quando Ele for tudo para nós. Receba isso em nome de Jesus. Vamos repetir uma frase todos juntos para terminar esse domingo. Diga assim: eu. Você vai falar eu e vai colocar o seu nome, tá bom? Vamos lá. Eu, Marco Aurélio, decido confiar em Deus e nunca mais no dinheiro, em nome de Jesus.